Boa tarde, mais uma vez aqui reunidos, para a nossa palestra da sessão de saúde. Espero que estejam todos bem. Vamos à nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. E que Jesus abençoe a nossa reunião. Então vamos falar hoje sobre o julgamento. Estamos aí em uma fase de transição, Nosso planeta vai virar de mundo de provas e expiações, vai se transformar em mundo de regeneração, se Deus quiser, E sabemos que muitos espíritos difíceis têm tido a última oportunidade de reencarnar na Terra para eles poderem se regenerar, Mas, infelizmente, muitos erram novamente, E aí a gente vê, isso fica claro, no excesso de violência que a gente tem visto, muita criminalidade, Não é de agora, de alguns anos atrás, até no 2020, o século todo, muita coisa difícil aconteceu, as guerras e tal, e nós não tivemos a terceira guerra, graças a Deus, até hoje, Mas tivemos a pandemia, tivemos tsunami, muitas coisas difíceis aconteceram, E a gente tem convivido com tudo isso, Políticos governando em causa própria, muito egoísmo, muita corrupção, É um mundo bastante difícil, E nessa pandemia a gente vê muita irresponsabilidade, com o próximo, decisões discutíveis, por parte das autoridades, atitudes, infelizes por parte das pessoas que não se protegem, não cuidam da saúde do próximo, Temos muita coisa boa também, todo esse bom exemplo dos profissionais de saúde, Graças a Deus, Muitas campanhas de fraternidade, Nunca a gente viu tanta fraternidade, que é muito bonito, Mas a gente não consegue, pela nossa imperfeição, convivendo dia a dia com o mal, a gente não consegue deixar de julgar. É muito difícil. E precisamos lutar contra essa tendência, A gente tem que entregar para Deus, Porque Ele é que sabe, Ele que é o juiz maior, Nós não conhecemos nosso passado, Então a gente não deve julgar. Mas temos ainda muito caminho aí pela frente, E a gente conta então com o Evangelho para nos orientar e a literatura espírita que nos traz muitos exemplos, No capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E Jesus nos disse: Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso é de Mateus. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando Jesus, para o poderem acusar. E Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé.
Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Isso é de João. E essa máxima ficou para a eternidade, né? Jesus, na sua inteligência, né, percepção da intenção, né, dos judeus em colocá-lo em situações difíceis, né, da sua misericórdia, né, e capacidade de perdão, né, ele nos dá um grande exemplo, né, de não julgar. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. É a frase que nós temos que ter todo dia em mente, né? Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Porque muitas vezes a gente repreende alguém por algo que a gente mesmo já fez, né? Ou fez ou faz ainda. Mas a gente não enxerga os nossos erros, né? A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem excusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Então é quando a crítica, a condenação, o julgamento, ele é feito para humilhar a pessoa, né? Agora, o primeiro, né, que é a censura para reprimir o mal, né, ele pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não tomar no sentido absoluto esse princípio, né? Não julgueis para não serem julgados, porque a letra mata o espírito e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos. É quando ele entra na sinagoga, né, e repreende todos os comerciantes que trabalhavam lá dentro e derruba as banquinhas de comércio, né, que ele foi bastante duro, né? Então Jesus quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquele que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. Então tem que ter muita moral para fazer julgamento, né? A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, é isso, né? Fica bem claro, né? Que nós somos muito imperfeitos, né? Então, antes da gente estar julgando os outros, né, tem coisas claramente difíceis, né? Um pai não deve se abster, né, de julgar e até promover o castigo de um filho que está errando, porque é obrigação dele, né? Assim como se há um erro que prejudica uma coletividade, nós temos que nos posicionar contra, né, essa atitude errada, né? Isso promove progresso, essas atitudes promovem o progresso, né? A gente não pode também ficar observando e não fazer nada, né? Mas a gente tem que ter moral para isso, né? Os pais, por exemplo, por isso que é importante o exemplo dos pais, né, perante os filhos, porque senão a reprimenda não vai adiantar nada, o filho vai logo rebater, mas você também faz, né? Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? E nunca esquecer do nosso passado também, né?
Quando eu digo esquecer do nosso passado, eu digo assim, não de ficar se culpando, né, por aquilo que você lembra que fez de errado nessa vida presente, né? Na verdade, às vezes nós erramos, né? A gente reconhece o erro e corrige, mas nem por isso você vai deixar de reprimir o filho por um erro que você cometeu no passado, né? Porque você corrigiu esse erro e hoje você não comete mais esse erro, né? Isso é muito importante. Agora, existe o nosso passado de outras vidas que nós não lembramos, né? Mas nós sabemos, temos o conhecimento de que hoje nós somos melhores do que ontem, né? Então, só baseado nisso, nós sabemos que temos que tomar muito cuidado quando a gente julga, né? Então, vamos ler aqui eu peço licença para a gente ler um conto, né, de Hilário Silva, espírito Hilário Silva. O nome do conto é A Evocação do Comendador. Está no livro Almas em Desfile, psicografado pelo Chico. Chico e Valdo Vieira. Então aqui diz assim: Jorge Salles, o denodado orientador da instituição espírita, encontrava-se no habitual entendimento com Anatólio, o mentor desencarnado através do médium. Então Jorge Salles, o condutor, né, o líder dessa instituição espírita, né, bastante conhecido, né, de valor, orientador espiritual, ele estava tendo um contato com o mentor, né, espiritual da casa, Anatólio, através desse médium. As tarefas da noite já haviam praticamente chegado ao fim, mas Jorge sentia-se necessitado de instrução, por isso dilatava a palestra ao pé dos amigos a constituírem um círculo de oração. E diz, né, para o mentor: os obsidiados crescem de número, dizia, preocupado, e precisamos antepor providências. Sim, concordava o amigo espiritual, é necessário estender o clima da serenidade e do trabalho, do entendimento e da prece. E a conversação avançou. São lutas morais por toda parte. Jovens mal saídos da infância caem perturbados de um momento para outro. Velhinhos na derradeira quadra da existência e enlouquecem de súbito. Tem havido suicídios, crimes. E o benfeitor consolava pelo médium falante, dizendo: sim, meu amigo, toda a paciência é pouca a fim de vencermos com segurança. Saibamos servir a todos com muita compreensão da fraternidade, da necessidade da fraternidade. Tudo indica estarmos aqui sob a influência, diz o orientador, né, o Jorge Salles, né? Tudo indica estarmos aqui sob a influência do velho comendador Antônio Paulo da Silva Neves, um espírito, né, que foi fazendeiro na região e está desencarnado há 80 anos. Silveira Neves foi homem terrível. Consultei documentos na municipalidade e tenho ouvido pessoas da zona cujos ascendentes lhe comungaram a intimidade. Possuía escravos em legião e entre eles era conhecido por flagelo de todos. Sustentava capatazes ferozes e comandava ele próprio o sofrimento dos cativos, que às vezes eram chicoteados até a morte. Não só isso, colocava os sitiantes daqui uns contra os outros, provocando assassínios e ódios que até hoje persistem. Estou certo de que essa teia de obsessões e vinganças nasce da atração do velho comendador e deve ser a causa inicial de tudo. Então ele estava fazendo julgamento sem parar, né? Já achando que tudo de mal que acontecia na comunidade, né, e no centro espírita deles, era causado por influência negativa desse fazendeiro, né? Muito ponderada a sua palavra. O irmão conhece o infeliz? Perguntou, né? E o mentor disse: sim, conheço. Tenho o máximo interesse em evocá-lo.
Evocar é quando você procura a comunicação por sua iniciativa, né? Hoje em dia não se faz muito mais isso, né? Normalmente se aguarda a vontade dos espíritos, dos bons espíritos se comunicarem, né? Porque você corre o risco de ter comunicações desagradáveis, né? De espíritos que não têm boas intenções, né? Então, o Jorge diz, tem o máximo interesse em evocá-lo. E o mentor fala, não acho prudente. Ora, são muitos os espíritos rebeldes, evidentemente vinculados a ele, disse Jorge. Topo vários a cada semana. Uns se declaram vítimas do comendador, quer dizer, outros espíritos se comunicam reclamando do comendador, né? Uns se declaram vítimas do comendador, muitos acusam o comendador e outros ainda prometem que não haverá mudança aqui enquanto não liquidarem o comendador. Tenho assentado que, apesar de haver transcorrido muito tempo, é indispensável nos disponhamos a doutrinar esse espírito. Sem esse contato, ao que julgo, será muito difícil a modificação para melhor de que estamos necessitados. Entendo o que diz, tornou Anatólio, né, o mentor, mas não faça a invocação, seria de todo inoportuna. Mas escute, meu amigo, insistiu Jorge, eu também pareço sofrer a influência dessa poderosa entidade. As referências ao comendador desabam sobre mim como choques elétricos. Só em ouvir-lhe o nome sinto-me mal. Imagine que já fui orar por ele no próprio túmulo em que lhe sepultaram o corpo. Tão impressionado vivo eu. Creio que se orássemos chamando-o ao aparelho mediúnico, e o mentor fala, mas não convém. Insistiria, no entanto, Jorge falou, né? Um entendimento direto entre esse espírito perseguidor e nós talvez desse bom resultado. E o mentor, a medida é desaconselhável. Será que Silveira Neves, desencarnado, está em plano superior, embora as atrocidades que cometeu? Ainda não, disse o mentor. O ex-comendador vive em luta consigo mesmo. Então, trazê-lo ao esclarecimento seria caridade. E o mentor fala, isso, entretanto, não deve ser tentado. Meu amigo, insistiu Jorge, por que a recusa se o espírito dele está em provas, segundo a sua própria informação? E o mentor explica, apesar de tudo, replicou, a evocação não deve ser praticada. O interlocutor, porém, não obstante respeitoso, perguntou, semi-exasperado, já meio irritado, né? Mas por quê? Vendo que o instrutor silenciava, discreto, lhe repetiu, diga, por quê, né? Então ele insistiu, o mentor ficou quieto, mesmo assim ele ficou insistindo. Aí o mentor fala, né? Foi aí, não, que Anatólio mudou o tom de voz e falou muito sereno. Jorge, meu amigo, a evocação não deve ser feita porque o ex-comendador Antônio Paulo de Silveira Neves é você mesmo, reencarnado. Nossa, já pensou? Então, tá mais do que claro, né? Ele tinha notícia de um espírito que já estava encarnado e era ele mesmo, né? E as reclamações que ele recebia eram de outros espíritos, eram de malfeitos que ele tinha feito, né, em outras vidas, né? Então, é impressionante, né? Ou seja, os males podiam estar sendo causados por ele mesmo ou por outros espíritos, não se sabe, né? Todas as dificuldades, né? Na verdade, nós vivemos num mundo de regeneração, que é um mundo difícil mesmo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, porque você nunca sabe do seu passado e você não sabe, né? O que você já fez. No caso desse condutor lá do centro espírita, ele era o próprio espírito encarnado, né? E justamente são essas pessoas que vêm com muitas responsabilidades, né? Essa é a grande oportunidade dessas pessoas de resgatarem todos os males que já fizeram, né? Quanto maior a responsabilidade, maior o débito. Essa é a ideia, né? E mais difícil o resgate, né?
Então vamos estar refletindo sobre isso, né? E lembrando que no desencarne nós vamos descobrir tudo isso, né? Mas a prova é aqui, né? Então, como a gente não conhece, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, né? Para seguir o caminho do bem. E Emmanuel nos deixa um poema com um título: Quem és? Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Na verdade, não se trata de um poema, é um texto de Emmanuel, né? Com esse título, Quem és? E ele começa com as palavras de Jesus, citadas por Tiago. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Que é Deus, né, gente? Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Refletir, né? Quem és? Quem somos nós, né? Deveria existir por parte do homem, nos diz Emmanuel, grande cautela em emitir opiniões e relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Sabemos que uma acusação, uma palavra mal colocada, uma maledicência, uma vez proferida, é muito difícil de retornar se você se arrepender do que você disser, né? Então, pensar muito antes de falar, né? Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador, por exemplo, necessita analisar os elementos da composição humana que integram a máquina de serviços. É a responsabilidade de um administrador de uma empresa, por exemplo, né? Ele tem que ter muito bom senso para estar analisando e fazendo os julgamentos que para ele às vezes são necessários, né? Um magistrado, esse então é o mais difícil, né? Pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Então é muito difícil o papel de um juiz, né? Mas Deus criou, né? Essa função tem que ser exercida de acordo com a lei humana, né? Mas você está julgando a vida de um ser humano, de um irmão, né? É uma tarefa bastante difícil, a gente tem que respeitar e às vezes até fazer pressa por essas pessoas, né? Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Aqui já na sociedade geral, né? Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será que esse assunto é de meu interesse? Quem sou eu? Estarei de fato em condições de julgar alguém? É a pergunta que temos que fazer para nós, né? Antes da gente fazer qualquer julgamento. E agora sim, com um poema, para a gente finalizar, também de Emmanuel, né? O poema se chama, o título é União, e está no livro Ação e Caminho, também psicografado pelo Chico. E Emmanuel nos diz: nunca digas de alguém, criatura imprestável. Esse traz de outras eras um cérebro cansado. Outro errou noutras vidas e sofre as próprias culpas. Outro quis ser fiel, mas não pôde guardar-se. Não condenes, ampara, nem firas, abençoa. Não existe ninguém fora do amor de Deus. Somos todos filhos de Deus. Ele é o nosso grande juiz, né? Então vamos finalizando, agradecendo pelos ensinamentos, procurando não fazer julgamentos, assumindo a responsabilidade, procurando saber se realmente estamos em posição de fazer o julgamento, né? Que Deus nos proteja, né?
desse erro. Pedindo a todos que sofrem nesse mundo, no momento, que sejam amparados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade benfazeja, agradecendo por tanta ajuda da espiritualidade, agradecendo pela ajuda dos profissionais de saúde e agradecendo pela ajuda do Evangelho que nos dá tanta orientação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau.